Não sei se já tô ao vivo, alguém por aí? Bom, já começou a entrar gente, então acredito que já estou ao vivo. Vou só esperar mais um pouquinho para entrar mais gente, porque senão depois eu começo a falar, daí tem que começar a falar tudo de novo, porque as pessoas estão chegando depois. Não tô muito perto do celular, gente, então eu não tô conseguindo ler todas as coisas, tá? Tô vendo que já entrou, vi que a Mari Lira já tá aqui também, mas eu não vou conseguir respondendo vocês em todas as horas. Eu avisei dessa live antes, né? Porque a gente vai falar sobre relacionamento, sobre término de namoro. Muita gente me mandou casos, eu estou aqui com o computador de suporte, porque eu precisei salvar os casos para falar com vocês. Então, eu tô com os casos aqui, eu dei print e me mandei aqui pelo computador. Então eu vou consultando os casos aqui, conforme eu vou falando deles. Vou esperar vocês entrarem mais. Aninha, eu acho que é a minha Ana. Que bom que você conseguiu chegar já no comecinho, né? Vamos falar hoje sobre término de namoro. Quem já sabe que as amigas vão se interessar pelo tema, eu espero, vai avisar as amigas, chama as amigas para elas virem assistir também, pra gente falar sobre término de namoro. Se alguém terminou com você ou você terminou o namoro, você tá sofrendo muito, tá triste com isso, não consegue superar, essa live vai ser pra você. Eu espero falar com todo mundo que está sofrendo e passando por um momento difícil, porque eu acho que é importante, eu acho que parte do ficar bem depois de terminar um relacionamento tem a ver com a gente ouvir coisas positivas, a gente ver a vida de um outro jeito, ver a vida de outro, né, de uma outra maneira. Às vezes a gente já vê a história de um jeito que não é bem como é, porque a gente tá machucada, a gente tá sofrendo. Então eu vou falar com vocês. Enquanto vocês estão entrando, enquanto vocês estão chegando, só vou vendo quem tá dando oi aqui. Oi, boa noite, a minha salvadora. Oi. A Juliana tá nervosa. Toda trabalhada na derrota. Credo, gente, por que eu tô toda trabalhada na derrota? Tô toda trabalhada na vitória, minha filha. Namoro meu marido há 18 anos. Que bom, Marilira. Eu tô com meu marido, vai fazer 8 anos também que eu tô com ele, mas eu sou casada só há 1 ano. Namorei, fiquei noiva por bastante tempo. Bom, acho que já tem gente aqui entrando. Tem gente que tá sofrendo muito. A Gabi chegou também. É difícil mesmo, gente, eu sei que término é difícil. Para algumas de vocês, só para situar, não sei se todas já assistiram as lives que eu fiz sobre relacionamento antes, mas uma coisa que eu acho legal falar às vezes é muito fácil eu estar aqui falando sobre ser solteira ou sobre término de namoro, sendo que eu sou casada, né? Mas, gente, todo mundo já se deu mal na vida, todo mundo já se ferrou por causa de amor, todo mundo já teve alguém que pisou em você e todo mundo já passou por coisas de relacionamento amoroso. Então, por mais que eu hoje seja casada, eu também já sofri, eu também já tive as minhas fases, também já tive os meus erros né? Então, eu tô aqui para falar com vocês disso e tô aqui também para falar pensando, vou também trazer um pouco do lado psicológico da coisa do término. Camila, morra! Conseguiu o conjunto. Minha filha, naquele dia já mandei mensagem para a mãe dela e comprei. Arrasando. Que bom, Camila, obrigada que você tá na live, significa que você não está fazendo uma live. Isso me ajuda porque eu não perco tantas pessoas me assistindo. Bom, gente, vamos lá. Término de namoro. Quem nunca sofreu? Eu tive alguns términos de namoro, né? Mas confesso que, assim, tive um término que pisou em mim gostoso, né? E é nessas situações que a gente aprende, é nesse momento que a gente aprende a ver o que a gente quer pra vida mesmo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então o que eu vou falar um pouco da minha experiência e vou também falar da parte psicológica. Primeira coisa importante que a gente tem que saber sobre término de relacionamento e término de namoro. Só pra situar vocês, eu não vou ficar lendo agora os comentários que eu não consigo ler enquanto eu tô fazendo. Então agora eu não tô mais lendo vocês, depois eu volto e leio. Gente, uma coisa importante sobre término de namoro que as pessoas talvez não saibam é que o término de namoro, ele gera na gente um sentimento como um sentimento de luto. Igual, aí todo mundo vai falar, ai que exagero, ninguém morreu. Não,
o seu relacionamento morreu e você vai passar por um processo de luto. E o processo de luto, para quem não sabe, ele tem fases. E por que é importante a gente entender as fases? Pra gente não ficar se questionando tanto do porquê que a gente tá sentindo alguma coisa, do porquê que a gente tá daquele jeito, ou achando que a gente ainda gosta do cara porque a gente tá em uma daquelas fases. Tudo que a gente perde na vida, se você perdeu o emprego, se você perdeu uma amiga, se você perdeu um namorado, se você perdeu um marido, se você perdeu uma casa, se você saiu de uma cidade, você perdeu todas as pessoas que você gosta, enfim, tudo que você perde, a gente fala que a gente passa por um processo de luto. E o processo de luto, ele tem algumas fases. Não necessariamente acontece na mesma ordem essas fases, mas a gente passa por essas fases. E o que acontece que a gente vê de diferente? Às vezes uma pessoa demora um tempão para superar uma coisa. Por quê? Porque ela ficou em alguma fase e ela não conseguiu evoluir para a próxima fase. Ou seja, ela não vivenciou aquela fase direito. Então, as fases são negação, eu vou explicar cada fase, tá? Negação, barganha, raiva, depressão e aceitação. Então vamos lá. O que são essas fases? Agora eu vou falar só do término de relacionamento, tá? Esquece que eu falei do luto, da pessoa morrer, não tô falando disso. Mas a gente tem essas fases. Então, essas fases acontecem quando a gente passa por perdas. Então, o término é uma perda. Não interessa se você que terminou, não interessa se o cara terminou com você. Término gera sofrimento. A não ser que, nossa, o cara seja um nada e você nem ligava pra ele, você nem gostava dele, daí você terminou, você se livrou dele. Mas não, se você terminou um relacionamento que você em algum momento gostou, você teve uma perda e você vai passar por essas fases. Fase da negação. Você pensa que não tá acontecendo com você, não, nós não vamos terminar, não, a gente briga, mas todo mundo briga, não é assim não. Tem gente que às vezes já começa nessas fases antes de terminar, porque já tá vendo que vai terminar. E não, a gente briga, mas é super normal, casais brigam, não tá acontecendo, ou ai não, óbvio que ele não me traiu, não, a menina confundiu, não foi ele, não, ele não vai terminar comigo. Depois da negação, que a gente não tá meio que aceitando o que aconteceu, vem a barganha. Do tipo, existe alguma coisa que eu posso fazer pra evitar da pessoa terminar comigo, ou da pessoa me deixar, ou da gente acabar. Então é assim, o negócio tá ficando ruim, a pessoa começa assim, não, de repente, se eu transar mais vezes, ele não vai me largar. Não, de repente, se eu parar de reclamar que ele tá indo jogar futebol, ele vai ficar mais legal. De repente, a gente pensa que eu posso fazer alguma coisa pra evitar aquela situação. Então, eu faço alguma coisa pra evitar aquela perda. Ou até também pra desfazer aquela história, do tipo, terminamos. Ai, se eu agora ficar romântica com ele, ele vai voltar. Ou se eu mudar, ele vai voltar. Se eu não ficar com ninguém, ele vai querer voltar. Essa é uma fase na qual você tenta refazer a história. Geralmente nessa fase, a gente fica tentando conversar com a pessoa ainda. Por isso que muitas pessoas terminam e continuam conversando com eles, porque de algum jeito a gente pensa que tá no nosso controle desfazer aquele término. Depois vem a fase da raiva. Vai se fuder, cada um pro lado, não quero saber de você, meu Deus, como que eu fiquei com aquela pessoa, nossa, ele é péssimo, ele é isso, ele é aquilo. A gente cospe mesmo no prato que a gente comeu. E cospe mesmo, a gente fala mal, a gente xinga, a gente briga. A hora que a gente vê, a gente, nossa, tem raiva. Tudo é motivo pra brigar. Na fase da raiva, não adianta, você vai xingar e tudo que o seu ex fizer vai te irritar. Não interessa, se ele te der oi, você vai xingar, se ele não te der oi, você vai xingar. Uma experiência que eu tenho com isso, um exemplo da fase da raiva, só pra você entender, e eu não tô falando sempre de que a mulher tá certa ou de que o homem tá errado. Você que tá no término, você vai saber quando você tá no momento da fase da raiva, então se policia pra você não fazer papel de ridículo, porque daí você vai acabar se queimando na fase da raiva. Quando eu terminei um namoro, eu terminei o namoro por telefone. Considero errado terminar o namoro por telefone. Eu acho que a gente tem que ter a dignidade de terminar pessoalmente. Mas o cara não ia na minha casa, tava difícil dele me ver, ele nunca podia estar comigo, e eu fui ficando sem paciência, me deu raiva, e eu pensei, meu, eu vou terminar. E não vem mais aqui, terminei por telefone. E aí, a fase da raiva dele veio muito rápido. Muito rápido. Isso também é uma coisa que acontece, gente. Às vezes as fases acontecem em fases diferentes. Então, por exemplo, a mulher tá na fase da depressão, o cara tá na fase da raiva, da negação. Aí na hora que a mulher tá na aceitação, o cara tá na depressão. E aí vai indo e os dois vão se desencontrando nas fases.
E eu, quando terminei, fui pra fase direto pra depressão. Fiquei fossa, só chorava. Eu achava que minha vida ia acabar. Mas eu tinha terminado, né? Então, eu ainda tinha que lidar com esse peso. Mas eu chorava, achei que ia morrer. E eu acho que enquanto eu tava na depressão, ele tava na raiva. E a gente se encontrava nisso. E aí eu lembro de uma situação que mostra muito bem a fase da raiva. Que é do tipo, qualquer coisa que seu ex fizer, você vai brigar. Eu cheguei num lugar e o meu ex tava com os amigos dele. E eu pensei assim, eu vou evitar o conflito. Se eu for conversar com ele, deve dar conflito. Porque fazia assim, 2 dias que eu tinha terminado. Então eu pensei, na hora que ele não estiver mais muito perto, eu vou e dou oi pros amigos dele, que eu gostava, que eram pessoas que eu gostava, não ia deixar de dar oi. Mas não queria dar oi pra ele, não estava com vontade de dar oi pra ele. E eu cheguei, dei oi pros amigos, não dei oi pra ele, fiquei na minha quietinha, fui embora. Gente, quando eu cheguei em casa, tinha isso aqui de mensagem do cara. Me xingando, mas me xingando de todas as coisas. Nossa, que você não vale nada, que ridícula. Você é ridícula, e não, você termina comigo, você foi dar oi pros meus amigos. Naquela hora eu pensei assim, gente, se eu desse oi, ele ia ter me xingado. Se eu não dei oi, ele tá me xingando. Ou seja, tudo que eu fizer, ele ia me xingar. E era assim, se eu ia num lugar, eu era errada. Se eu falava com ele, eu era errada. Se eu ligava pra ele, eu era errada. Se eu não ligava, eu era errada. Se eu não atendia, eu era errada. Enfim, não tinha solução. Então, ele tava com raiva. Só que depois que eu consigo ver isso com essa maturidade. Na época eu ficava lá sofrendo, meu Deus, ele disse que eu sou uma puta, meu Deus, tal. Não, isso acontece. Eu só vejo isso depois, tá? Não fiquem me achando que eu sou, nossa, a guru dos relacionamentos e me dei bem sempre na vida. Me dei muito mal, principalmente com isso. E aí, então, depois da raiva, aí acaba vindo a depressão, que é quando a pessoa tá muito na fossa. Não sei se eu pulei as ordens. E aí a gente sofre, a gente chora, e, meu Deus, tudo tá triste, é muito sofrido, a gente não consegue superar, nunca vai esquecer aquela pessoa, é o amor da nossa vida, que história maravilhosa, tal. E depois vem a aceitação, que a gente entende que tudo aquilo aconteceu, a gente entende que tudo aquilo traz dor, a gente entende que passou e que não vai resolver, que não vai consertar. E aí a gente aceita que terminou, e aí a gente começa a seguir a nossa vida. Geralmente, eu até separei aqui, é assim, para ficar mais fácil de entender, para não ficar tão chato, eu separei algumas músicas para mostrar para vocês as fases, mais ou menos. Então, geralmente é assim, né? Eu coloquei aqui a ordem que acontece para a mulher. Acabou o relacionamento, a mulher geralmente vai de cara com um Jorge Mateus. Ela não pode ouvir, ela sofre. Tá dando pra vocês ouvirem a música? Ela vai assim, tá na fase, na fossa, sofrendo. Sabe? Aquela tipo assim, Jorge Mateus, super triste e tal. E nessa hora, geralmente, que a mulher tá assim, super na fossa, meu Deus. E aí já era tal. Quando a mulher tá na fossa, geralmente o cara tá assim, em outra vibe. Parece que o cara descobriu o mundo. Daí tá. E aí eles se desencontram. Aí geralmente a mulher passa por uma outra fase. A mulher passa por uma fase tipo da negação. Ela não tá querendo ver muito que ela tá sofrendo, ela não quer assumir que ela tá sofrendo, então. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Aí, gente, ela acha que ela tá arrasando. Ela sai aqui, nossa, ela tá pura Valesca Popozuda. E ela tá achando que ela tá arrasando. E ela acha que ela tá, ganhando baile, que ela tá esquecendo ele, que, nossa, todos os caras vão olhar pra ela e que ela vai esquecer ele numa noite. E, nossa, resolveu a vida dela. Ela tá pura em negação. Por isso que quando você terminar e você tiver aquele pico de tipo, nossa, eu vou sair, eu vou ficar, eu vou isso, eu vou aquilo, segura a periquita, porque é negação. É normal sofrer, gente. Fica mais um pouquinho lá na fase do Jorge Mateus, fica lá um pouquinho, sabe, tentando melhorar, sofre aquilo, não é errado fazer isso daí, tá? Não sou ninguém para julgar, mas isso daí geralmente é a fase da negação falando. Só que o que acontece geralmente? A mulher sofre primeiro e o cara
vai de Valesca Popozuda primeiro. Então, na hora que sai, acabou de terminar, a mulher tá lá na fossa e o cara tá, nossa, eu tô descobrindo a vida, eu tô curtindo, tô, nossa, pegando todas as mulheres e a mulher tá lá acabada. Mas depois vem um momento de glória, porque daí a hora que o cara vai pra depressão, a mulher já tá geralmente na aceitação, né? Aí também rola aquela fase da barganha, que a gente pensa assim, né? Ai, não, tá tudo... Vou tentar fazer alguma coisinha pra mexer com ele. Aí a gente fica naquela fase meio... Ai, pera, perdi. Tipo, vou dar aquela indiretinha nas redes sociais, vou cantar um Jorge Mateus, agora mais pra cutucar ele. Quem nunca saiu na baladinha e ficou aqui, ó, com essa trilha sonora, assim, nossa, sai da minha vida. Não, na estratégia de pisar no cara, do tipo, quem sabe se eu fizer isso, né, ele não vai querer voltar. E aí também tem o outro também. Peraí. Também. É libertador pra mulher. Na hora que ela tá nesse momento que ela canta essa música, parece que Jorge Mateus lava a alma dela, assim. Ela vai e ela vai se lavar. A alma dela é restaurada quase quando ela tá nesse momento. São fases. Ninguém tá livre disso. Então, aí vai, ela sofre, ela quebra a cara e aí ela decide, depois de tudo isso, ela começa a aceitar. E aí quando ela já aceita mesmo, isso aqui já é mais atual, não é mais a gente usa pra direta, porque daí ela já não tá mais muito preocupada com indireta. Ela já seguiu a vida dela e não tá ligando. E aí ela tá, tipo, realmente cagando e andando pro que o cara tá fazendo, ela tá falando. Geralmente é nessa fase que daí o cara começa a querer, nossa, alguma coisa com a mulher, e ele vê que ele se arrependeu. Então, um dos problemas do término é isso. É que as fases acontecem diferentes para cada um tem tempos muito diferentes. Então, muitas vezes a gente faz coisa, não significa que a gente quer aquela pessoa de volta. O meu ponto de mostrar isso pra vocês, de mostrar as fases, de fazer vocês se identificarem, do tipo, nossa, eu já fiz isso, eu já dei indireta, eu já conversei mesmo com ex e tal. É isso, é de que se você tá agindo pelas fases, pelo como você tá lidando com a perda, e não porque você ama aquela pessoa, não porque você é apaixonado por aquela pessoa. Nem sempre você termina com a sensação de que, nossa, de que a vida realmente vai ser perfeita com aquela pessoa. Muitas vezes a gente termina porque doeu, porque machucou, porque a pessoa fez mal pra gente e aquela pessoa não serve mais pra estar com a gente. Então é interessante você pensar desse jeito. Pensa assim, se você tá sofrendo, se você terminou, quanta coisa você não tá vivendo não tem a ver com aquela pessoa ser única ou ser tão especial, mas tem a ver com aquela pessoa sair da sua vida. A pessoa saiu da sua vida e isso vai gerar uma dor. Não importa quão ruim aquela pessoa é. Então, a melhor coisa é, sofra o que você tem que sofrer mesmo, viva o que você tem que viver mesmo, pra você não ficar querendo pular etapas e você depois não se dar mal lá na frente. Tipo, na tentativa de negar que eu vou sofrer, eu vou lá e começo a ficar com o cara. E você vai fazer esse cara sofrer e não vai dar certo com esse cara, então não vai funcionar. Que é outra coisa que eu queria falar pra vocês antes de eu começar a explorar os temas. Que, gente, é um que todo mundo me pergunta. Eu acho que eu recebo essa dúvida todos os dias. Terminei o meu namoro, sigo ou não ele nas redes sociais, bloqueio ou não ele nas redes sociais. Gente, isso daí, não sei se é que pra mim, que eu sou psicóloga, é bem óbvio, e também porque no momento eu não tenho nenhum ex que, nossa, que eu fico me preocupando, mas é assim, a gente não tem pensamento do nada, a gente não tem saudade do nada, as coisas acontecem com estímulos, alguma coisa te faz lembrar aquela pessoa, alguma coisa te faz pensar naquilo, e aí você vê que você tem saudade, e aí você fica triste. Então, óbvio que é melhor você não seguir. Ai, não, mas se eu bloquear ele, ele vai achar que ele me importa. Deixa ele achar. Você tá se poupando, entendeu? Você vai seguir o cara pra ver ele postando em diretinha. Você vai seguir o cara pra ver ele postando ele lá na fase dele super de negação, achando que ele tá arrasando na vida e de que tá tudo ótimo. Pra que você vai seguir pra você assistir isso? Pra você sofrer? Pra que você vai procurar aí no lugar que ele vai estar? Pro cara te fazer sofrer? Porque de verdade, se o cara gostar de você e você for a mulher da vida do cara e o cara quiser falar com você, ele não precisa esbarrar com você. Ele vai atrás de você.
Acredite, se um cara um dia voltar com uma namorada, não foi porque ele esbarrou com ela na rua e ele pensou, nossa, esbarrei com ela, acho que eu devo voltar. Não, se um dia alguém for voltar em relacionamento, é porque aquele sentimento prevaleceu e aquela pessoa era pra ser. Você não precisa procurar a pessoa, você não precisa ir atrás dessa pessoa pra falar, nossa, deixa eu passar aqui na frente pra ele ver quanto eu tô bonita, quem sabe ele vai querer voltar comigo. Isso não acontece. Então, você seguir a pessoa no relacionamento, você seguir ela nas redes sociais, você acompanhar o que ela faz, você ficar querendo ver se ele tá online ou não, se ele postou alguma coisa ou não, você tá dando passos pra trás. Você só vai estar dando motivos pra você se machucar. Vai doer mais em você. Você tá prolongando o teu sofrimento. Você vai estar aumentando uma coisa que você não precisaria. Você não precisaria daquele sofrimento no momento. Então, e é assim, gente, o que você vê vai doer mais mesmo. É muito diferente uma amiga sua falar assim, ó, seu ex estava na balada com outra menina ontem e você chegar e você dar de cara com o seu ex na balada. Então, isso é diferente. Então, evite ver. Não interessa o que vai parecer pra ele, mas ele vai achar que eu me importo. Você se importa, ainda bem, você é normal. Erradas são as pessoas que acham que é normal não se importar. Se importe mesmo, sofra mesmo, respeite, coloca, sabe assim, respeita o teu sentimento. Imponha limites pra você se poupar, porque senão você vai ficar se frustrando e sofrendo à toa. Porque eu tô partindo do princípio, gente, de que quem terminou, terminou mesmo. Terminou porque quer. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho que só termina um namoro quem realmente quer terminar. Esse negócio de terminar pra chamar atenção, esse negócio de terminar pra brigar, ou de terminar pra ver se o cara acorda pra vida, não é legal. Eu não defendo isso. Eu acho que, relacionamento você tem que levar a sério e você termina quando você de fato quer sair do relacionamento. Óbvio que você termina às vezes gostando, que você termina sofrendo, que você termina às vezes desejando que o cara mudasse, mas você termina porque você de fato tá terminando. Então, isso também é muito claro. Meninas que têm hábito de terminar o namoro pra chamar a atenção do cara ou pra ver se ele muda, pra ver se ele muda a opinião dele, pra ver se ele vai melhorar, não façam isso. Isso daí é muito imaturo e vai te trazer mais sofrimento depois. Então, partindo desse princípio de que você tá terminando realmente pra você seguir a tua vida sem aquela pessoa, simplesmente ignora. Bloqueia da rede social, bloqueia do WhatsApp, bloqueia ou exclui, ou de um jeito que você não vai ver. Porque a ideia não é bloquear para chamar a atenção da pessoa, não é assim, eu vou parar de seguir ele para chegar lá a notificação para ele, fulano parou de te seguir, e daí ele vir tirar satisfação comigo. Não é assim. Você tem que, de fato, se poupar de estímulos que vão te lembrar aquela pessoa. Para de ver que você vai parar de pensar. Não adianta, isso daí é muito verdade. Então, agora eu vou começar aqui a ver as perguntas e os casos, tá? Então, eu vou lendo, depois eu vou responder aqui as perguntas. Alguém perguntou sobre o que eu acho de sexo no primeiro encontro. Acho que já me mandou esse direct e eu já falei que eu vou falar isso em uma outra live. Essa live hoje não é pra falar de sexo no primeiro encontro. A gente tá falando hoje aqui de término. Então, vamos ver se esse primeiro caso aqui é um caso de término. Estou namorando há 1 mês, só que sou uma pessoa que se importa com tudo e briga por tudo, e meu namorado não está gostando disso, pois cobro ele demais. Deve ser porque ele não é de falar coisas carinhosas, é mais de demonstrar. Ele também não é muito atencioso, relata também que na relação anterior sofreu muito e por isso é frio. Não demonstra muito carinho em palavras, não se solta comigo e isso me incomoda. Gostaria de saber como faço para mudar essas minhas atitudes, para parar de importar, de brigar por tudo. Me ajude, por favor. Quero muito que esse relacionamento dê certo. Ele é um cara de caráter, de boa personalidade, é engraçado, me trata bem, mas essa parte de ser frio e não demonstrar carinho me incomoda muito. Eu sou da opinião que ser frio não tem nada a ver com não demonstrar carinho. Tem gente que pode ser frio, tem gente que pode ser seco e ainda assim, se ele ama a pessoa, ele não vai deixar dúvidas disso. Talvez você também possa estar exigindo demais e querendo uma coisa que seja mais para alimentar o teu ego do que para alimentar um relacionamento. Mas eu acho que o ideal, comunicação é muito importante no relacionamento, então você precisa sim comunicar isso para ele e ele não tem que mudar por você e nem você tem que passar a se contentar com menos. Então, nesse caso, não adianta ele ser de bom caráter, ele ser de boa personalidade, engraçado, te tratar bem, se você continua incomodada dele não demonstrar afeto por você. Eu penso que se ele demonstrasse afeto pra você, ainda que do jeito dele, você não sentiria essa falta. Mas essa pergunta não foi a ver com o termo.
Aqui, esse aqui não é de relacionamento. Ah, aqui. Isadora, bom dia. Primeiramente, parabéns pela profissional que você é. Queria falar com você brevemente o que venho sentindo. Mas se puder ler essa mensagem, agradeço. Queria não sentir raiva da minha ex. Na verdade, não sei se é raiva. Na verdade, não sei se é raiva. Ou se ainda gosto. Acabamos há uns 4 meses. No dia seguinte que acabamos, ela já apareceu com outra pessoa. Já indo morar com ela. Porque eu ainda não estava preparada financeiramente para isso, para comprar um apartamento. Mas não significava que eu não gostasse de estar com ela. Sempre que nos falamos, sinto agonia, nervosismo, ranço, tristeza, vontade de não falar com ela, enfim. Tudo que antes eu só via em filmes e até dor de barriga chego a sentir. Cheguei a me encontrar com ela uma vez e nada mudou. Agi friamente. Tá. Esse caso aqui. Primeiro, se a pessoa no outro dia já apareceu com outra pessoa na sua frente, muito provavelmente essa pessoa tá em fase de negação, né? Ela não tá se dando conta do que aconteceu, do que acabou, ela não tá se importando muito com o que você tá sentindo. E o que ela faz ou não pode mais te afetar. Então agora você tem que dar jeito dessa coisa que ela faz para te magoar não te afetar tanto. Então a primeira coisa que eu diria é se afaste e perca contato com ela. Por que você se encontrou com ela de novo? Por que você vê ela? Por que vocês se falam? Para você sentir agonia, nervosismo, ranço? Você mesma já falou tudo que você está sentindo de encontrar ela. Então, por que ter o contato com essa pessoa ainda, né? É uma pessoa que claramente não está se importando com você agora. E pode ser doído isso da gente pensar que ela não se importa ou não. E eu penso que mais do que indiferença, não se trata da indiferença dela. Mas eu acho que agora ela deve ter um ponto a provar para ela mesma e ela quer se sentir bem. E ela vai fazer isso repondo uma pessoa com a outra. Então, eu acho que a melhor coisa a você fazer agora é viva a sua dor, sofra mesmo, não se ache inferior porque essa pessoa tá com outra pessoa e você não. Porque eu mesma, no dia que eu terminei, na primeira vez que eu encontrei o meu ex, ele quase me derrubou na balada de tanto que ele beijava uma menina na festa. Então, assim, isso não tem a ver com consideração ou não, mas também foi a mesma pessoa que às vezes eu saí e me ligava 26 vezes. Então, não se importe, o fato dela estar com outra pessoa ou não só mostra que ela não é muito consequente, que talvez ela tá começando um outro relacionamento sem uma base sólida, mas a verdade é que ela não pode te importar mais e ela só vai te machucar e ela só vai te causar nervosismo, ranço, todas essas coisas se você continuar encontrando e conversando com ela. Próximo. Qual a sua opinião em dar um tempo na relação? No caso, namoro de 2 anos e devido a algumas situações houve um certo desgaste. O pedido de tempo partiu dele e foi por WhatsApp, porque ele estava viajando. Esse tempo já durou 3 semanas, mas para mim está sendo uma tortura. Faz 1 semana que ele voltou de viagem e ainda não conversamos sobre o que vai ser daqui para frente. Ele insiste que temos que dar um tempo, mas não me dá uma data e fico só no sofrimento. Sinto em te dizer, mas ele tá te deixando em banho-maria. É doído e eu penso que eu vou fazer isso aqui. Hoje alguém falou pra mim que eu era muito dura na maneira de falar de relacionamento. De verdade, gente, eu não tenho nada a perder contando a verdade pra vocês. Talvez a sua amiga não tenha coragem de te falar uma coisa. Talvez a sua mãe, a sua irmã não consiga te falar uma coisa que você não vai ouvir bem. Então, quem tá mandando aqui tá pedindo real a minha opinião. E eu não tô falando isso como psicóloga, alguém que analisou isso. Não tem embasamento nenhum. Na minha opinião, tempo é um negócio que não existe, porque se tem uma coisa que você não quer perder com a pessoa que você ama é tempo. Eu amo muito aquela pessoa, mas vamos dar um tempo. Não existe isso. Então, o tempo pra mim significa: quero me livrar da responsabilidade por hora, não quero deixar você disponível, então eu falo que eu quero um tempo, porque daí você ainda fica presa a mim. E aí eu vou levando a vida, e aí quando as coisas ficarem mais fáceis eu vou lá e termino, ou eu simplesmente sumo. Então, eu não acredito muito em tempo, não. Eu penso que quem tem uma relação sólida e quem quer cuidar do relacionamento e quem ama mesmo, do tipo, essa pessoa é o amor da minha vida, ela não quer perder tempo com ela. Porque e se nesse tempo acontece uma coisa? E se nesse tempo você some? E se nesse tempo você é sequestrada? E se nesse tempo você morre? E daí ele queria perder esse tempo, por quê? Porque teve um desgaste na relação. Ele que busque ajustes com você. Ele que busque conversar com você e mudar isso. E ou ele quer ou ele não quer. Um tempo é o quê? Um tempo afastado eu faço o que eu quiser para depois falar que a gente estava tendo um tempo? Não,
me soa mais como do tipo, vou te dar um sustinho pra você fazer o que eu quero. E eu não concordo. Tempo pra mim não funciona. Eu acho tempo bem falso. Fiquei parada na frente desse post. Eu acho que era um post que eu falava do não existe pessoas, você é a pessoa certa na hora errada. Não existe mesmo isso, né? Eu tento colocar na minha cabeça que é só uma desculpa, mas às vezes ainda me pego pensando, será? Será que daqui a um tempo não vou ser a pessoa certa, na hora certa para aquela mesma pessoa? Minha mente dá umas voltas muito loucas, mas procuro resistir e não me deixar esperando por alguém que talvez nem saiba qual é a hora certa. Eu penso que não existe hora errada para a pessoa certa. Então, eu não consigo entender esse contexto. Eu conheço alguém, aquela pessoa, eu tenho certeza que ela é a pessoa certa pra minha vida. Tipo, ela combina comigo, ela me faz feliz e é muito gostoso estar com ela. Mas agora não. Acho que agora eu vou ser mais feliz sem ela. Não consigo entender como que tem uma hora errada pra uma pessoa que parece a pessoa certa pra você. Se você ama uma pessoa, o jeito que você vai mais se divertir e ser feliz é com essa pessoa. Então, eu não acredito nisso. Pra mim, sim, ele está te deixando ali à disposição, sabe? Eu não cago e não saio da moita. Então, eu não fico com ela, mas também não deixo ela ficar com outras pessoas, porque ela é a pessoa certa na hora errada. Próximo. Esse ex é traumatizado porque... Calma, não posso... Tinha um antigo ex-namorado que vivia no meu pé. E às vezes alguém do passado mandava mensagem, mas eu não tinha culpa disso. Eu não tinha nada com essas pessoas, mas eu, burra, acabei contando pra ele, tentando ser transparente. Ele ficou com ciúmes. No dia que discutimos, ele estava em um momento de estresse. Eu não vou ler a mensagem toda porque traz alguns detalhes que pode identificar a pessoa. Ele estava em um momento de estresse e acabamos terminando, mas não era motivo para término. O que mais me dói foi ele terminar, me deletar de todas as redes sociais como se eu fosse nada. Tínhamos alugado uma casa, voltamos no sábado sem ele falar uma palavra. Me devolveu todas as minhas coisas. No dia eu me humilhei e falei para não terminar. Eu não esperava, foi um grande choque para mim. Me senti um lixo. Eu não entendo como num dia eu era a mulher da vida dele e no outro dia ele termina assim. Me dediquei tanto a esse relacionamento que achei que era pra minha vida. Não estou conseguindo aceitar essa situação, também não sei o que fazer. Fazem 20 dias, tá doendo muito. Meu emocional tá bagunçado. O pior de tudo é que saí pra afogar as mágoas com as amigas nesse fim de semana passado. E um cara veio dar em cima de mim, tinha um amigo dele na balada, eu sei que agora já era mesmo, mas eu preciso sair disso. Mas eu amo muito, não sei o que fazer. Eu ia falar o nome da pessoa. A boa notícia é, ninguém morre de amor. Ninguém. Você pode amar ele muito hoje. Acredite que se você não conversar mais com ele, se você não ter mais nada com ele, não tiver mais nada com ele, e você não se relacionar mais com ele, e você de fato parar de procurar ele, você não vai continuar amando ele pra sempre. Não existe ninguém que seja insubstituível. Esse negócio de, ele era o amor da minha vida, sério, não, o amor da tua vida é a pessoa que vai te fazer muito feliz. Se ele foi o cara que terminou com você e que te bloqueou de tudo isso e que te excluiu, ele então não era o amor da sua vida. Vai ter o amor da sua vida. O que eu posso te falar pra você melhorar essa sensação sua ruim é, cuide de você agora, porque muito de teu emocional bagunçado porque outra pessoa te largou tem a ver com você achar que você não vai ser nada sozinho, que você não vai superar essa pessoa. E sim, você vai superar, acredite, você vai superar, pode confiar. Corte relacionamento com ele, para de querer procurar ele, saber dele, porque tem gente que fala assim, não, aquela pessoa é o amor da minha vida mesmo, já faz anos que terminamos e eu não deixo de pensar nela. Mas tá, você olha toda semana se essa pessoa tá online ou não, se essa pessoa postou alguma coisa ou não, você conversa com a família dessa pessoa, você continua mandando mensagem pra essa pessoa. Você não viu o que aconteceu? Um gatinho atravessou a rua hoje aqui na frente de casa. Já é uma notícia pra você ir conversar com a pessoa. Então você não tá se esforçando pra esquecer essa pessoa, pra falar que essa pessoa realmente você não esqueceu. Eu até hoje não conheço ninguém que não esqueceu uma pessoa. E esquecer, gente, não é assim que você vai acordar um dia sem lembrar que a pessoa é. Você vai só um dia não se importar mais muito com o que a pessoa tá pensando, ou fazendo, ou sentindo, ou como anda a vida da pessoa, porque você vai gostar de uma outra pessoa também. Então, foca em cuidar de você. Se ele terminou com você e ele quiser conversar com você, ele que venha conversar com você, mas pensa que você tem o seu valor e você não tem que ir atrás dele. Ele sabe onde você tá, ele sabe como te encontrar. Se ele quiser voltar, ele procura você. E pensa também se você quer ser a pessoa que vai estar à disposição.
Outro caso. Faz exatamente 1 mês e 23 dias que meu ex terminou comigo. Disse que não gostava como antes, não sentia mais vontade de vir na minha casa. Tô sofrendo muito. O que preciso fazer para esquecer ele e seguir a minha vida? Primeira coisa é entender que talvez, não é que ele tenha deixado de gostar de você, mas talvez vocês tinham uma fase de paixão, e eu até falei isso essa semana aqui, que a paixão dura até 2 anos. E muita gente confunde paixão com amor. Então, cuidado para você não confundir isso e também achar que você tinha um caso de amor quando era só paixão. E quando a paixão, o estado de paixão muda dentro da gente, existem reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo. Neurotransmissores mudam, muda muita coisa no seu corpo que você pensa diferente, você vê diferente, você sente diferente. E aí muita gente sofre porque na hora que acaba isso, a pessoa acha que não gosta mais da pessoa, mas na verdade nunca teve amor, era paixão. E passou. Para você seguir em frente, primeiro você precisa parar de pensar nele, parar de procurar ele, parar de falar dele, parar de olhar ele, sabe? Sofra o teu momento. Se você estiver triste, chora, mas não faça disso um momento para você ir falar com ele, puxar um papo e ver o que ele postou e sofrer pelo que ele tá fazendo. Quanto mais você cortar coisas que lembrem ele, o nome dele, a música dele, ó, tudo que te faça lembrar dele. Eu sei que às vezes na hora que a gente tá com a saudade é até gostoso, né? Chorar com a blusa, com a pessoa, com o cheiro da pessoa. Mas isso daí te faz ter mais pensamentos e alimentar mais esperança em uma pessoa que terminou, ele que terminou com você. Então é ruim quando alguém termina com a gente, porque a gente meio que não tem escolhas, mas a escolha que você tem é cuidar de você e sim parar de ter contato com ele. Próximo cara. Perguntei ao cara que tenho saído há 9 meses, se iríamos avançar ou se nos tornaríamos pessoas que se curtiriam. Porque pra mim, como está, não dá mais. Ele respondeu: deixe de ser ansiosa, mulher, pois quem tem esse problema sou eu. Ele não me assume, não sai comigo, só vem em casa 1 vez no mês porque mora fora e só vem aqui de 20 em 20 dias e passa 10 dias. Desses 10 dias, ele vem me ver 1 dia e o resto some. Mesmo assim, E mesmo assim, dentro da minha casa. Quando ele retorna para outra cidade a trabalho, ele fala comigo todos os dias, dá bom dia, conversa à tarde, à noite, manda foto, super atencioso. O clássico manipulador. Quando ele tá longe, ele fica lá, mantendo você super próxima, super ali, alimentando o ego dele. Ele tem alguém para dar bom dia, boa noite, mandar um cheirinho, mandar isso aqui, manda uma foto, quem sabe ele recebe um nude. E aí ele vai trocando aquelas mensagenzinhas bem sem compromisso. E aí, quando ela pergunta se vai avançar ou não, deixa de ser ansiosa. Quem tem pressa? 9 meses já, gente. Não tem nada de demais. Vamos deixar acontecer. Por mais quanto tempo ele vai deixar acontecer? Já aconteceu por 9 meses. Gente, 9 meses é tempo de formar uma pessoa já, né? 9 meses uma pessoa já cria um nenê dentro. Forma até um sistema nervoso e o cara ainda não definiu se ele tem um sentimento ou não. 9 meses é tempo suficiente. Então, ele tá curtindo, ele tá lá, tá cômodo pra ele, tá fácil. Não tem por que ele sair dessa situação. Sinceramente, ele tá lá com alguém à disposição dele e ainda alimenta o ego dele com mensaginha quando ele tá longe. A chance de acontecer é assim, ó, ele vai conhecer alguém, vai se apaixonar por alguém e aí ele vai ver que não é mais tempo de continuar com você. Porque de verdade, 9 meses já deu pra ele ver se ele gosta ou não. Eu, no seu lugar, cortaria, se poupa, porque enquanto você estiver presa nisso daí, você não vai conhecer outro cara. Você não vai estar assim, tô aqui envolvida com esse aqui, esperando o carinha aqui que tá 9 meses me deixando em banho-maria e vai conhecer um cara, porque você tá totalmente voltada pra ele, esperando ele querer alguma coisa. Meu caso foi o seguinte, conheci um boy na festa, daí nos conhecemos, começamos a nos envolver. Comecei a gostar dele, justamente porque comecei a gostar dele, ele veio me falar que foi casado há 7 anos e tinha acabado de separar. O que eu faço? Continuo ou caio fora? Estou gostando e depois disso tenho a impressão de ele estar comigo para esquecer a ex. Não sei há quanto tempo ele terminou. Se ele terminou ontem, muito provavelmente ele está em fase de negação e está te usando, tipo, pra curtir. Mas ele pode ter sido casado por muito tempo. Eu não sei se ele foi casado por 7 anos ou se ele foi casado há 7 anos atrás. Eu fiquei na dúvida dessa mensagem. Mas enfim, você tem que saber se ele tá gostando de você ou não. Ele quer alguma coisa ou não. Por que ele ser casado seria um empecilho? Ele separou ontem?
provavelmente também ele tá te enrolando. Esse negócio de, ai não, acabei de sair de um relacionamento, não quero outro relacionamento. Então, pare de ficar ficando com as pessoas, né? Ou então ele tem que ser nobre o suficiente de conhecer alguém. E antes dele ir lá ficar com a menina e transar, ele já tem que falar, olha, eu não quero nada com ninguém. Porque também é muito fácil ir lá, né, fingindo que ele vai dar tudo que a menina quer. Aí depois ele fala, então, eu sou casado, tô com aversão a compromisso. Também acho que tá te enrolando. E eu cairia fora. Se o cara casou 7 anos e não deu certo, já tem uma dica aí. Comecei a seguir seu Insta. Depois que assisti o vídeo que você fala de homens que não conseguem elogiar mulheres, eu vi um pouco disso, sendo que no começo do relacionamento ele não era assim, me dava roupas curtas e hoje reclama de usar roupas que ele mesmo me deu. Acho que você mesma já se respondeu, né? Não tem, primeiro que não envolve um caso de término, mas talvez a fase da paixão dele tenha passado e ele tenha mudado e agora ele tá com um senso de julgamento e crítico maior do que antes. E talvez você gostava mais de quando ele era do jeito antes. Um cara não tem que escolher a roupa que você veste, muito independente se ele te deu a roupa ou não. Você usa a roupa se você quiser. Se ele tá incomodado com a tua roupa, então ele que não saia com você. E você daí então não saia com ele, porque você não pode mudar o jeito que você se veste por causa de um cara. Tenta falar sobre o meu caso. Tenho uma filha de 7 meses, me separei do pai há 5 meses, porém ainda ficamos de vez em quando. Mas quando ele disse que a gente já deu o que tinha que dar... Não. Mas ele disse que a gente já deu o que tinha que dar. Mas amo muito ele, não sei o que fazer. Se ele já disse que vocês deram o que tinha que dar, você não tem que dar mais. Literalmente. Você já deu o que tinha que dar, então por que se encontrar? Por que ficar de novo? Você tem que se poupar, porque pode parecer muito bom, pode parecer uma oportunidade de reatar, mas você só vai ficar sofrendo, porque cada ficada, cada vez que vocês se encontram, cada vez que você fica com ele, é um jeito de alimentar uma esperança em você de que o negócio vai voltar. E quando você tem filho, eu acho que é muito mais delicada a situação, né? A gente tem muita expectativa, a gente idealizou muita coisa na relação e a gente quer que dê certo e a gente quer insistir demais, mas se ele tá falando que deu o que tinha que dar, então ele que te procure agora só quando ele vê que ele quer alguma coisa de novo, porque é muito fácil pra ele, deu o que tinha que dar, mas fica tendo de vez em quando? Não, ou tem ou não tem. Ou é o pacote completo de ser casado, de ter a família e de ter um relacionamento, ou é isso, porque senão fica muito fácil. Imagina, ele não tá mais com a filha, você tá com a filha, ele vai lá de vez em quando, tem o que ele quer e não tem o comprometimento. Vou dar um pouco do meu depoimento. Meu ex terminou comigo há 2 semanas, passamos 3 anos juntos. Ele é de São Paulo, começamos a namorar lá, mas sou de outra cidade. Ele largou tudo e veio atrás de mim aqui na outra cidade. Chegamos a namorar juntos, mas separamos depois. E voltamos, mas não morando mais junto. Meu ex dizia que eu tinha muitos ciúmes e desconfiança, mas era mais desconfiança. E essas desconfianças foram aumentando por conversas que peguei no celular dele. Toda vez que a gente briga ou terminava, ele já ia ficar com outra. Chama a mulher para dormir na casa dele e tal. Ele prometeu que ia mudar depois de uma conversa que tivemos, só que precisa ter prova disso. Peguei no celular dele e vi uma mensagem de uma mulher atrás dele, para ele permanecer na cidade, mas ele é muito orgulhoso e quando bota uma coisa na cabeça ninguém tira. Ele disse que não adiantava fazer nada, que ele não queria mais, que estava cansado de tudo isso, que ia embora. Pegamos numa briga feia, onde ele me humilhou. Depois disso não fui atrás, mas continuou mandando as coisas para ele. Com pena por ele estar em casa sozinho e não tem família aqui. Mas hoje fiquei sabendo que ele foi embora para São Paulo. Foi embora sem dizer a ninguém. Isso tá me doendo demais. Não paro de chorar, não paro de pensar. Queria muito voltar com ele, mas agora ele foi embora de vez e acho que ele não vem mais atrás. Me ajuda, o que devo fazer? Eu fiz de tudo por ele esse tempo que ele ficou aqui no Ceará, mas não adiantou mais nada. Gente, de verdade, se não adiantou nada, vai viver a sua vida, vai insistir numa pessoa que não quer, que você mesmo tá falando que ele te humilhou, que ele falou um monte de coisa, que toda vez que ele termina ele procura outra pessoa. Esse negócio de ficar terminando e voltando não funciona. Então, deixa aí, deixa ele, você vai sofrer, você vai, chora, sofre mesmo, vive a dor da separação, vive a dor dele ter ido embora, mas se preserva, porque se você ficar indo atrás dele, ele vai continuar
com esse padrão de terminar pra chamar tua atenção, de terminar pra ter carinho, de terminar pra ter você com dó dele. Dó dele, ele mudou porque ele quis, ninguém pôs uma arma na cabeça dele pra ele mudar. E ele mudou de novo de volta porque ele quis. Então, aceite, a gente tem que aprender a lidar um pouco com ser negada, com ser rejeitada. A rejeição existe. E você tem que se cuidar, não dá pra você ficar à disposição de uma pessoa que tá aí, te humilha, briga feio com você, não te procura depois. Se ele te humilhou e se ele brigou feio, ele que tem que ir atrás de você se ele quiser. Deixa ele ir. Para de seguir, para de ter notícia dele, para de saber dele, para de procurar ele e vai resgatar a tua identidade, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que encontrar prazer na tua vida e ser mais independente. Se um dia for, não significa que é pra sempre. Se um dia for pra ser, então que seja, mas que você seja completa. Não aqui à disposição esperando um cara que só te humilhou. Quando mais nova, conheci meu marido e sempre me amava, até porque era começo de namoro e tal. Com o mês de namoro, ele às vezes queria ir em algum lugar que não gostaria de ir, não me arrumava, saía que nem maloqueiro mesmo, sabe? Pra ver quem sabe se ele mudava de ideia. Bom, eu tinha 18 anos. Com tudo isso que fazia, acabou minha autoestima, que não era pra penalizar ele, acabou um vício que hoje com 29 anos... E quando faço... Não, isso aqui não tem a ver com relação com término. Queria umas dicas de como, sei lá, mudar hábitos de coisas, melhorar a cabeça. Desculpa a falta de pontuação, espero que tenha dado para entender. Eu entendi. Isso aqui, esse caso aqui não tem a ver muito com o término. Eu vou falar mais disso quando eu estiver falando sobre autoestima e amor próprio. Acabou. Gente, os casos que me mandaram era esse. Resumindo, o que eu concluo de todos os casos? Que as mulheres estão ficando tanto à disposição dos caras, que é assim, ó. O cara termina, o cara humilha, o cara fala mal... O cara faz coisa errada e ainda assim as mulheres querem achar um jeito de reverter essa situação. Término é sofrido. Nossa, eu fui pisada demais quando eu terminei o relacionamento. Pisada demais mesmo, a minha dignidade foi lá no chão. E eu insistia, eu ia atrás, eu falava, eu atendia, eu conversava, eu viajava junto, eu ficava e eu não ficava, eu tomava balão. Sofri demais pra ver o quê? Que eu só melhorei quando eu decidi, quando um dia eu acordei e eu falei assim, eu preciso parar. Eu preciso parar de ter recaída, eu preciso parar de lembrar, eu preciso parar de alimentar esse sentimento. Porque o sentimento, eu alimentava. O sentimento teria sumido em alguns meses. Mas não, eu alimentava aquilo a cada conversa, a cada mensagem, a cada promessa. E homem, parece que ele tem um negócio de ego, que ele precisa alimentar esse ego dele, fazendo você gostar dele, fazendo você se declarar. Então não, sabe? Vai se cuidar, vai viver a tua vida. Ninguém morre de amor. Esse negócio de que não, eu tenho que sofrer por essa pessoa, eu tenho que ficar esperando ele porque ele é o amor da minha vida, é mentira. Eu já chorei por falar que eu nunca esqueceria uma pessoa e hoje é tipo uma pessoa que não, sabe assim, não fede, não cheira. E isso passa, mas você tem que se propor a fazer isso. Você tem que se propor a não conversar, a não procurar, a não seguir, a não ver foto, a não ter notícia. Por mais difícil que isso seja, com o tempo você vai se fortalecer. Agora eu vou ler aqui, gente, um pouco do que mandaram, porque mandaram muita coisa. E aqui começou a primeira pergunta, acho que foi aqui. Você acha que tem um tempo ideal para superar o término, em média? De verdade, eu acho que isso é um número muito relativo, porque depende muito do quanto a pessoa está disposta. Eu vejo que, por exemplo, eu demorei 6 meses para superar uma pessoa, mas se eu tivesse agido certo, eu teria demorado acho que 2. Porque depois eu fui vendo que eu não tinha nada de sentimento pela pessoa. Eu simplesmente idealizei uma história e eu era apaixonada pela história que eu criei e nada na pessoa. Então, quando você se propõe a sair da situação, sabe, a ficar livre dessa pessoa ficar te sugando e mudando a tua visão e te cegando, eu acho que vai mais rápido. Eu acho que o tempo que você recupera é assim, quanto mais você se esforçar para se afastar da pessoa, mais rápido é. Acho que aqui era na hora da música, dá uma seguradinha que vocês falaram. Isa, boa noite. Não sei se está aberto para perguntas aqui, mas tem uma duração saudável de tempo para essas fases? Não existe uma fórmula do tipo assim, aqui é tantos meses. Eu acho que depende muito de como a pessoa lida com essas fases. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que estão em negação ou em barganha há anos. Elas vivem
com a convicção de que aquela história tem que acontecer, então algo que eu vou fazer vai mudar aquilo. Então não tem muito uma duração saudável. Eu acho que eu diria que alguns meses em cada fase, talvez, depende também da intensidade que foi o namoro, mas é um dado que seria bem ilusório eu falar assim, tantos meses. Depende muito da proporção que foi a história, de como foi o término, de como acontece depois. Uma coisa que ajuda muito, gente, quem tiver oportunidade, tiver terminado, viaja. Eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro, eu sei que não é fácil, mas tô falando, quem tem a oportunidade, eu penso que você sair do contexto em que você lembra da pessoa é o melhor remédio, mais do que arrumar outra pessoa. O que você acha no sexo antes? Nossa, tem gente aqui que tá bem curiosa sobre o sexo no primeiro encontro, hein? Dar tempo é o melhor remédio. Dar tempo eu não acho. Dar tempo no relacionamento eu não concordo. Terminei exatamente nessa terça-feira e ele no início me prometeu muita coisa. De 3 semanas pra cá ele nem mensagem no WhatsApp respondia. 2 semanas atrás ele falou pra mim: se eu não estivesse feliz, Rebeca, não tá feliz comigo? Racha fora. Então, gente, é bem assim. O tempo tá acabando, eu tô falando rápido. Eu tive um relacionamento assim também, que tipo, eu tinha que praticamente implorar pra pessoa me mandar uma mensagem de bom dia. Eu tinha que implorar pra pessoa ir na minha casa. Até que um dia eu pensei, gente, o que eu tô fazendo? Se eu tô namorando uma pessoa que eu tenho que pedir pra me namorar. E aí um dia ele falou pra mim, mas se você tá infeliz, né? Eu falei, então tá, então eu termino. E terminei. E aí depois, quando você para, você olha e fala assim, gente, o que eu tava pedindo pra namorar? Você não tem que pedir pra namorar, né? O cara namora se você quer. A gente tem que pedir uma mensagem de WhatsApp, é muito migalha, a gente querendo muito pouca coisa. Eu tô casada faz 3 anos e 2 filhos, mas meu marido é muito difícil, ele não me apoia a tirar minha CNH e nem fazer o concurso da polícia, que é meu sonho. Estou pensando em me separar. O que eu faço? Primeiro, que saiba separar as duas coisas. Você não precisa. Uma coisa é se seu marido te proíbe, outra coisa é se ele não te apoia. Você não precisa necessariamente do apoio dele para ir atrás dos seus sonhos, mas isso também não significa que você precisa acabar seu casamento. Eu acho que você tem que se sentir forte o suficiente para seguir seus sonhos. E se ele não suportar o teu sucesso, se ele não suportar o teu crescimento, então ele que saia. Mas eu não diria assim, larga o casamento. Eu acho que casamento é uma coisa muito séria. Terminei tudo nessa terça. Fiz correto? Alguém me disse que sinto, outro lado diz que não. Rebeca, você vai ter muita dúvida se você fez certo ou não, mas você fez super certo. Se ele não estava sendo o namoro que você queria, se ele não estava te fazendo feliz, tem que largar mesmo. E se for para um dia ele ser a pessoa da sua vida, ele que veja que ele errou, ele que aprenda, ele que te procura. Porque o fato dele falar isso pra você, não tá feliz, racha fora, já mostra que ele tá, tipo, achando que ele tá super por cima. Então, fica firme mesmo. E posso falar, Deus honra quando a gente faz isso. Deus honra quando a gente tem postura. Porque não tem por que você se contentar com pouco se você tá esperando mais. E você merece mais. Fica firme. Olha, eu terminei já também sofrendo, achando que, meu Deus, que eu não ia superar, e superei. Meu namorado terminou comigo hoje de manhã, Gabriele. Filha, acredite, vai passar. Ninguém morre de amor. E tenta ao máximo evitar o contato com ele. Se eu pudesse hoje falar com a Isadora de uns 8 anos atrás, a única coisa que eu teria falado pra mim é: não converse com o seu ex. Foi a única coisa. Eu sofri até não poder mais em 6 meses porque eu não deixei de cortar um ex-namorado. Oi, João. João sempre nas lives. Mas e quando se tem filhos? Bom, quando tem filho, eu acho que a separação daí envolve muitas outras coisas. Casamento também eu acho que é bem diferente. Eu acho que é até um tema para uma outra live pra gente falar sobre casamento. Mas eu acho que filhos não podem te prender a uma pessoa que não te faz feliz. Ele terminou comigo faz 1 mês e meio, ainda não bloqueei do WhatsApp e nem do Facebook e Instagram. Devo bloqueando? Ele não curte minhas coisas, mas olha todos os meus stories e o que eu faço. Eu bloquearia, porque daí você corta qualquer expectativa. Porque se você não bloqueia, você fica na expectativa dele curtir. Agora, se você bloqueou, você já sabe que ele não vai curtir. Então, eu bloquearia simplesmente para tirar a expectativa dele. Será que ele viu ou não? E daí, se parecer coisa de criança? Você é uma criança? Não, você é adulta. Você tá querendo bloquear pra você ficar bem, então... Isadora, tenho um ex e não vejo nada dele. Isso tem 6 anos, mas não esqueci. Até o ponto de não conseguir sentir nada por ninguém.
Esse é um caso difícil, a Juliana que mandou isso. Mas eu creio que algo em você alimenta essa ideia. O fato de falar dele, o fato de... alguma coisa te lembra ele, alguma coisa te faz pensar nele. E eu não consigo acreditar que alguém goste de alguém pra sempre, sabe? Eu penso que ele pode mexer com você, mas diferente de ser a pessoa que você ama e que você vai ser feliz só com ele, entendeu? Eu acho que, gente, tem pessoas que mexem com a gente, tem pessoas que pra sempre a gente vai olhar na rua e a gente vai dizer, olha quem tá aqui, nossa, fulano tá aqui. Mas isso não significa que você ama aquela pessoa a ponto de querer continuar com ela. Essa estranheza de sentir do tipo, nossa, o ex está aqui, eu acho que acontece, eu acho que é normal. Mas, nesse caso, eu diria pra você procurar uma ajuda, procurar uma terapia pra você trabalhar isso daí e entender e ver se, de repente, ir conversar com ele e pôr um ponto final na história. Mas eu não acho que é saudável pra ninguém ficar com uma historinha aberta. Estou há 1 ano e 8 meses com o rapaz e até hoje ele não me assume. O que eu faço? Paro de estar com ele. 1 ano e 8 meses já deu pra gerar 2 crianças. Eu não continuo. Se ele não assume é porque ele não quer. Ele tá matando tempo até ele for assumir alguém. Isso já aconteceu comigo. Eu ficava com uma pessoa que não assumia e de repente essa pessoa apareceu namorando. Então foi suficiente pra eu aprender que não, se uma pessoa não te assume, depois de um tempo é porque ela não quer. Passei 8 meses nessa situação e o cara era assim, só que ele não falava em relacionamento sério, nem me falava na família dele, porém ele só vinha me ver uma vez no mês. Tem que cair fora. Meninas, terminem com esses caras, só enrola, é bem isso. Cara, 9 meses dá pra saber se ele gosta ou não, se quer ou não. Deem um basta neles, são safados, só querem pegação mesmo. Sim, e é muito fácil, gente. Às vezes o cara pode achar, nossa, a transa, o beijo com você é ótimo, mas ele não te ama. Por que ele vai largar disso? Como diz a minha mãe, porque, como é que é? A minha mãe falou alguma coisa assim, quem vai comprar leite se a vaca dá leite? Uma coisa assim. Enquanto a vaca dá leite, por que o cara vai comprar leite? Então, eu não sei se é assim que ela fala, mas é alguma coisa desse tipo. Então, tá cômodo. Não significa que o cara, nossa, tem aversão de você. Ele pode curtir o peguinha com você, mas não o suficiente pra ele assumir. Adorei você. Que bom, porque tem gente que já me acha muito radical. Mulheres querem consertar o homem. Para de tentar justificar o erro de um homem e tentar mudar. O homem não muda. O homem não muda, não adianta. O homem vai mudar um dia. Não é que ele não muda. O homem muda quando ele quiser. Ele não muda por ninguém. Não adianta você falar, ai não, eu vou dar um jeitinho aqui de consertar ele. Não vai. Não vai. Se não for em 9 meses, não vai. Amor próprio é tudo. Isa, você é abençoada. Amém. Você acredita nessa frase? O que tiver de ser, será. E o que é seu, ninguém toma? Não, na verdade eu acredito em Deus e eu penso que o que Deus tem pra você outra pessoa não vai ter. Agora esse negócio de, ai, deixe ir e aí se um dia for pra ser meu vai voltar, não acho. Eu não acho que tem isso de que, nossa, tem uma pessoa que ela é pra ser pra você e que ninguém mais no mundo vai te fazer feliz. Eu não acho isso. Eu acho que 2 pessoas são felizes juntas quando elas escolhem ser felizes juntas. Meu ex me mandou uma mensagem ontem querendo ser meu amigo. Manda assim pra ele. Fala que seu círculo de amizade já está completo. Isa, gente, vai terminar, eu vou ter que voltar de novo. Isa, eu terminei com uma pessoa que vinha ficando há quase 6 meses porque ele não queria algo mais sério. Terminei há quase 1 mês. Fiz bem? Fez ótimo! Parabéns! Palmas para a amiga que terminou com o cara que estava enrolando ela. Viajei para terminar. Eu viajei para terminar. Melhor coisa da minha vida. Depois de 3 meses conheci o pai do meu filho, meu amigo e meu marido. Eu também. Eu viajei para esquecer o ex que não me dava paz e conheci o meu marido. Mas ainda não é pai dos meus filhos, mas vai ser. Se Deus quiser. Isa, você grava todos os dias nos mesmos horários? Não gravo todos os dias. Quando eu faço live eu aviso antes, igual essa eu avisei aqui, mas geralmente eu faço live na quinta-feira. Estava ficando com o boy mais de 1 ano, há 3 meses, e ele desconfiou... Gente, vai dando print nas mensagens. Mais de 3 meses ele desconfiou de mim por demorar a atender o telefonema. Desde lá não falamos mais, ficou algo mal terminado. Confesso que sinto falta. Eu acho que você deveria encontrar com ele só pra terminar e esclarecer que não teve nada de errado. Mas se ele já desconfia que você demora pra atender o telefonema, imagina, um dia você deu uma dor de barriga, ele já vai achar que você tá traindo. Tô sem dinheiro, é papo de gigolô, cheio de coisas pra pagar. Não entendi. Salve essa live, por favor. Quem tem leite de graça não vai comprar da vaca. Não vai comprar a vaca,
Você concorda com o ultimato? Acho tão forçado isso, colocar pressão para ser pedido em namoro. Gente, se o cara quisesse namorar, já teria... nenhum cara vai namorar por pressão. A pressão só vai servir para daí oficializar o término. Fala comigo, Isa. Eu falo, boa noite, Cíntia. Deus interfere nos relacionamentos. Quando vê que é furada, afasta o boy. Não acho. Eu acho que Deus permite dar livre-arbítrio e a gente tem que ter sabedoria de saber a hora de sair. Moro 1 ano e 2 meses com meu namorado, mas estamos brigando muito. Ultimamente já pensei em voltar para casa da minha mãe para tentar sentir saudade e apimentar mais a relação. O que acha? Vou ter que falar disso no próximo, de quem mora com o namorado.